Eu estava sentado na varanda de casa, observando o pôr do sol, quando minha filha chegou com um olhar diferente. Não era raiva, não era desprezo, era algo pior, era piedade. Aquele olhar que diz: eu te amo, mas não consigo mais ficar perto de você. Naquele momento, uma verdade dolorosa atravessou meu peito como uma lança. Eu havia me tornado exatamente aquilo que jurei nunca ser. Eu havia me transformado em uma pessoa difícil de amar. Sabe o que mais dói? Não foi culpa dela. Foi minha... Durante anos, cultivei hábitos tão sutis, tão silenciosos, que nem percebi quando eles começaram a me consumir, como uma ferrugem que corrói o metal por dentro. Esses comportamentos foram se instalando na minha personalidade, disfarçados de experiência de vida, sabedoria da idade ou direito de quem viveu muito, mas a verdade nua e crua é que eu estava usando a velhice como desculpa para ser uma pessoa pior. Walter Rizzo, esse mestre da psicologia humana, nos ensina algo fundamental em suas obras. Não são os anos que definem quem somos, mas as escolhas que fazemos a cada dia. Envelhecer é inevitável, mas tornar-se amargo, inflexível e distante é uma escolha perigosa que fazemos sem perceber, justificando nossos defeitos com frases prontas, como na minha idade. Já não mudo mais, ou quem não me aceita como sou, o problema é dele. Hoje, depois de tocar no fundo do poço das minhas próprias limitações, depois de quase perder as pessoas que mais amo, decidi quebrar o silêncio sobre algo que todo mundo vê, mas ninguém tem coragem de dizer. Existem comportamentos na velhice que nos tornam insuportáveis. E o pior é que somos os últimos a perceber. Esta não é uma mensagem para te atacar ou te fazer sentir mal. Muito pelo contrário, é um chamado de despertar, é um convite para que você olhe no espelho com honestidade e pergunte: eu me tornei a pessoa que meus netos querem visitar ou a pessoa que eles evitam? Sou alguém que inspira ou alguém que cansa? Trago leveza ou peso para a vida das pessoas ao meu redor? A sociedade nos ensinou que envelhecer é ganhar o direito de reclamar, de ser teimoso, de viver no passado. Nos fizeram acreditar que, depois de certa idade, merecemos que os outros nos tolerem, independentemente do nosso comportamento. Que mentira! Cruel. A verdade é que quanto mais velhos ficamos, mais responsabilidade temos de nos tornarmos melhores, mais sábios, mais leves, mais amorosos. A velhice não é um atestado de maturidade permitida. É uma oportunidade de alcançar a versão mais elevada de nós mesmos. Mas para isso, precisamos ter coragem. Coragem de admitir nossos erros. Coragem de ver além das nossas defesas. Coragem de escolher crescer, mesmo quando tudo ao nosso redor nos diz que já crescemos o suficiente. Se você crê que a sua realidade vai mudar a partir de hoje, escreva nos comentários. Deus é fiel e declare isso com fé. Desenvolvimento narrativo. Neste vídeo você vai aprender. Você já parou para pensar naquelas atitudes que todo mundo nota na velhice, mas ninguém ousa te contar? Neste discurso profundo e humano, você descobrirá 14 coisas feias que você pode estar fazendo sem perceber, mas que afetam sua vida e seus relacionamentos com filhos, netos, amigos e seu próprio coração. Esta não é uma mensagem para te criticar, mas sim para te abrir os olhos, te inspirar a mudar e te ajudar a envelhecer com dignidade, amor próprio e paz interior. Se você tem 40, 50, 60 anos ou mais, esta mensagem é para você. Nunca é tarde para crescer, nunca é tarde para sonhar, nunca é tarde para melhorar. Ouça até o final, porque pode ser o início de uma transformação que mudará a maneira como você vive esta fase da vida. Hábito 1. Viver preso no passado como Sergipe o presente não existisse. Eu me tornei um refém das minhas próprias memórias. Cada conversa era uma porta para o passado. No meu tempo, antigamente as coisas eram melhores. Quando eu tinha sua idade, eu transformei minha vida em um museu empoeirado, onde o presente não tinha valor. Walter Rizzo nos ensina que viver no passado é uma forma de morrer em vida. É recusar o único tempo real que temos, o agora. Quando ficamos presos nas glórias ou nas dores de antigamente, perdemos a capacidade de criar novas memórias, de viver novas experiências, de nos conectar com as pessoas que estão aqui, neste momento, pedindo nossa presença. Percebi que meus netos não queriam mais me ouvir. Seus olhos se apagavam quando eu começava minhas histórias. Não porque minhas experiências não fossem valiosas, mas porque eu as usava como arma para desvalorizar o presente deles. Cada história
Era um julgamento disfarçado. Vocês não sabem como é difícil. Vocês têm tudo fácil. No meu tempo, sim, as coisas tinham valor. A verdade dolorosa que descobri é que o passado é um lugar para visitar, não para morar. Posso honrar minhas experiências sem Salas como Pris. Posso compartilhar minha sabedoria sem invalidar a realidade dos outros. Hábito 2. Reclamar de tudo e de todos como se Sergipe fosse um direito adquirido. Eu me tornei um especialista em reclamação. A comida estava sempre sem sal ou com sal demais. O tempo estava muito quente ou muito frio. As pessoas eram barulhentas ou insensíveis. Os preços estavam absurdos. Os jovens não respeitavam mais ninguém. O mundo estava perdido. Nada, absolutamente nada, estava bom o suficiente. E sabe qual era o pior? Eu acreditava que tinha o direito de reclamar. Afinal, já sofri tanto na vida, trabalhei tanto, mereço poder expressar minha opinião. Mas confundi expressar opinião com contaminar o ambiente com negatividade constante. Walter Rizzo nos alerta sobre o poder destrutivo da reclamação crônica. Cada queixa é como uma gota de veneno que colocamos no poço da nossa própria felicidade. E as pessoas ao nosso redor bebem dessa água contaminada, elas começam a se afastar, não porque não nos amem, mas porque precisam proteger sua própria paz. Aprendi que reclamar se tornou meu mecanismo de conexão. Era minha forma de puxar conversa, de chamar atenção, de me sentir vivo, mas estava criando conexões baseadas na negatividade. As pessoas passaram a me procurar cada vez menos porque sabiam que sairiam mais pesadas do que chegaram. A transformação começou quando entendi que posso expressar descontentamento sem viver nele. Posso identificar problemas e buscar soluções ao invés de apenas lamentar. Posso escolher focar no que está funcionando ao invés de apenas no que está quebrado. Hábito 3. Acreditar que já sei tudo e não preciso aprender mais nada. Eu fechei as portas do aprendizado, já li muito, já vivi muito, já conheço a vida. Essa arrogância disfarçada de experiência me transformou em uma pessoa rígida, dogmática, incapaz de absorver novos conhecimentos ou perspectivas. Quando meus filhos tentavam me ensinar algo sobre tecnologia, eu revirava os olhos. Não preciso dessas coisas modernas. Vivi muito bem sem elas. Quando alguém apresentava uma ideia diferente da minha, eu já tinha a resposta pronta. Isso não funciona. Eu já tentei. Você ainda vai aprender. Walter Rizzo nos ensina que a verdadeira sabedoria está em manter a mente de aprendiz. Independentemente da idade, os mais sábios são aqueles que reconhecem que quanto mais aprendem, mais percebem o quanto ainda há para aprender. A arrogância intelectual é um sinal de estagnação, não de conhecimento. Percebi que estava usando minha idade como escudo para a preguiça mental. Era mais confortável permanecer no que já conhecia do que fazer o esforço de expandir minha compreensão. Mas essa zona de conforto era na verdade uma zona de morte. Eu estava me tornando irrelevante, desatualizado, desconectado do mundo em que vivia. A mudança veio quando aceitei que aprender é um processo que não tem idade limite. Comecei a fazer perguntas ao invés de dar respostas prontas. Comecei a ouvir com curiosidade genuína, ao invés de esperar minha vez de falar. E descobri um mundo inteiro que havia perdido por teimosia. Hábito 4. Cobrar atenção e gratidão constante, como se Sergipe fossem dívidas. Eu me tornei um contador de favores. Depois de tudo que fiz por você, criei vocês com tanto sacrifício, abri mão da minha vida pelos filhos. Cada frase era uma cobrança emocional, uma tentativa de comprar amor através da culpa. Eu acreditava que, por ter sido pai, mãe, avô, por ter trabalhado e provido, eu havia comprado o direito de receber atenção incondicional. E quando essa atenção não vinha na medida que eu esperava, eu me tornava ressentido, magoado, vingativo. Walter Rizzo nos ensina sobre o perigo dos contratos afetivos implícitos. Quando amamos esperando retorno, quando damos esperando receber na mesma moeda, não estamos amando, estamos negociando. E o amor verdadeiro não é uma transação comercial. É doação livre, sem cláusulas contratuais. Percebi que estava usando meu passado de sacrifícios como moeda de troca. E isso não apenas afastava as pessoas, mas também envenenava minhas próprias memórias. Eu não conseguia mais lembrar dos momentos felizes de criar meus filhos, porque havia transformado tudo em investimento que deveria gerar lucro emocional. A libertação veio quando entendi que o amor que dei foi minha escolha. Ninguém me deve nada por ter sido pai ou mãe. Meus filhos não pediram para nascer. Eu escolhi tê-los.
E escolher a Melossi sem cobranças é a única forma de manter o amor vivo e verdadeiro. Hábito 5. Controlar e opinar sobre a vida dos outros como se Sergipe fosse minha. Eu me tornei um especialista não solicitado. Opinava sobre como meus filhos educavam seus filhos, sobre as escolhas profissionais que faziam, sobre com quem se relacionavam, sobre como gastavam o dinheiro deles. Nada escapava do meu julgamento e conselho, e quando eles não seguiam minhas orientações. Eu me ofendia profundamente, não me escutam, não valorizam minha experiência. Vão se arrepender. Eu transformava a discordância em desrespeito pessoal. Walter Rizzo nos ensina sobre a importância dos limites saudáveis nos relacionamentos. Respeitar a autonomia do outro não é abandono, é amor maduro. Cada pessoa tem o direito de viver sua própria vida, cometer seus próprios erros, trilhar seu próprio caminho. Percebi que meu comportamento controlador vinha do medo. Medo de perder importância, medo de não ser mais necessário, medo de que, se não estivesse dirigindo a vida dos outros, eu não teria propósito. Mas esse medo estava destruindo justamente o que eu mais queria preservar, os relacionamentos. A transformação começou quando aprendi a oferecer sabedoria apenas quando solicitada. Quando aprendi a confiar que as pessoas que amo são capazes de tomar suas próprias decisões. Quando aceitei que meu papel não é controlar, mas apoiar, não é dirigir, mas estar presente. Hábito 6. Fazer-me de vítima para manipular emocionalmente, eu me tornei um artista da vitimização. Ninguém me visita, estou sempre sozinho. Vocês só lembram de mim quando precisam de algo, vou morrer e vocês vão se arrepender de não terem passado mais tempo comigo. Cada frase era uma armadilha emocional, uma tentativa de controlar através da culpa. Eu descobri que a vitimização era minha arma secreta. Quando me fazia de coitado, as pessoas vinham. Quando dramatizava a minha solidão, recebia atenção. Mas essa atenção era contaminada por obrigação, não por amor genuíno. Walter Rizzo nos alerta sobre o papel de vítima como estratégia de manipulação. Quando nos colocamos constantemente como vítimas das circunstâncias ou das outras pessoas, abdicamos do nosso poder pessoal. Nos tornamos escravos da piedade alheia e perdemos o respeito, inclusive o respeito próprio. Percebi que estava criando um ciclo vicioso. Quanto mais eu me vitimizava, mais as pessoas se afastavam. Quanto mais se afastavam, mais eu me sentia vítima. E quanto mais vítima eu me sentia, mais eu reclamava e cobrava, afastando ainda mais as pessoas. A mudança veio quando assumi responsabilidade pela minha própria felicidade. Quando entendi que ninguém me deve companhia, quando parei de medir amor pela quantidade de visitas e comecei a valorizar a qualidade dos momentos. Quando deixei de ser um peso e me tornei uma presença leve e desejada. Hábito 7. Resistir a mudanças como se Sergipe elas fossem inimigas. Eu me tornei um monumento à inflexibilidade. Tudo tinha que ser do meu jeito, na minha rotina, no meu horário. Qualquer alteração era vista como uma ameaça, um desrespeito, uma prova de que o mundo estava contra mim. Quando minha família propunha mudar o horário do almoço de domingo, eu explodia. Sempre foi às 12 horas. Por que mudar agora? Quando sugeriam um lugar novo para as festas, eu resistia. Sempre fizemos aqui em casa, não vou mudar agora. Eu transformei tradições em prisões. Walter Rizzo nos ensina que a rigidez é o oposto da sabedoria. A vida é movimento, fluxo, transformação constante. Quando nos tornamos rígidos, quebramos. A verdadeira força está na flexibilidade, na capacidade de nos adaptar sem perder nossa essência. Percebi que minha resistência a mudanças vinha do medo de perder o controle. Se as coisas mudavam, eu não sabia mais meu lugar. Não sabia mais como agir. Minha identidade estava tão atrelada aos padrões estabelecidos que qualquer alteração parecia ameaçar quem eu era. A transformação começou quando entendi que mudança não é traição. Que evoluir não significa abandonar o passado, mas construir sobre ele. Que cada nova experiência pode ser uma oportunidade de criar novas memórias, não uma destruição das antigas. Hábito 8. Comparar minha vida com a dos outros e me sentir diminuído. Eu me tornei um especialista em comparações dolorosas. Olhava para os outros idosos e via apenas o que eles tinham. E eu não mais dinheiro, mais saúde, mais filhos presentes, mais viagens, mais reconhecimento. Cada comparação era uma facada na minha própria autoestima. Fulano aposentado viaja o mundo inteiro. Eu aqui, preso em casa. Cicrano tem os filhos sempre ao redor. Os meus mal aparecem
A vizinha tá tão bem e eu aqui cheia de dores. Eu transformei minha vida em uma competição que eu sempre perdia. Walter Rizzo nos ensina sobre o perigo mortal da comparação. Cada pessoa tem sua própria jornada, suas próprias circunstâncias, suas próprias batalhas invisíveis. Comparar nossas vidas é como comparar capítulos de livros diferentes. Não faz sentido e só gera sofrimento. Percebi que a comparação era a minha forma de evitar responsabilidade pela minha própria felicidade. Era mais fácil culpar a sorte, as circunstâncias, Deus, do que reconhecer que muitas das minhas dificuldades eram resultado das minhas próprias escolhas e comportamentos. A libertação veio quando comecei a focar na minha própria jornada, quando aprendi a celebrar as conquistas dos outros sem me sentir diminuído. Quando entendi que a felicidade não é uma quantidade limitada, menos a alegria do outro não rouba a minha, pelo contrário, pode inspirá-la. Hábito 9. Negligenciar minha aparência e higiene como Sergipe, nada mais importasse eu me deixei de lado. Para que me arrumar? Para que me cuidar? Já tô velho mesmo, parei de me importar com minha aparência, com minha higiene, com minha apresentação pessoal e me convenci de que isso era aceitável, que era um direito da idade. Mas a verdade é que eu estava desistindo de mim mesmo. Cada vez que olhava no espelho e via alguém desleixado, eu reforçava uma narrativa de derrota. Já não importo mais. Já não tenho valor. Já estou no fim. Walter Rizzo nos ensina que o autocuidado é uma forma de autorrespeito. Não se trata de vaidade superficial, mas de dignidade humana. Quando nos cuidamos, estamos dizendo ao mundo e a nós mesmos: eu ainda importo, eu ainda tenho valor, eu ainda mereço cuidado e atenção. Percebi que minha negligência pessoal afastava as pessoas. Não por elas serem superficiais, mas porque meu descuido era um espelho da minha saúde emocional e mental. Era um sinal silencioso de que eu havia desistido. E isso assustava e entristecia quem me amava. A mudança começou quando entendi que me cuidar não é vaidade, é sobrevivência emocional. Quando me arrumo, quando me higienizo, quando cuido da minha aparência, estou alimentando minha autoestima, minha dignidade, meu desejo de viver plenamente. Hábito 10. Isolar-me socialmente e culpar os outros por minha solidão, eu me tranquei no meu próprio mundo. Recusava convites, evitava eventos sociais, dizia não a oportunidades de conexão. E depois reclamava que estava sozinho, que ninguém me procurava, que era esquecido. Ninguém me visita, mas eu havia recusado os últimos 3 convites que recebi. Ninguém me liga, mas eu cortava as ligações rapidamente ou reclamava tanto que as pessoas paravam de ligar. Estou sozinho. Mas eu havia construído muros ao meu redor e agora reclamava da prisão que eu mesmo criei. Walter Rizzo nos ensina que o isolamento social na velhice é frequentemente uma escolha disfarçada de circunstância. Construímos justificativas elaboradas para nosso afastamento. Estou cansado, as pessoas são cansativas, não tenho mais energia, mas, na verdade, o medo da rejeição, do julgamento ou da vulnerabilidade nos paralisa. Percebi que estava criando uma profecia autorrealizável. Eu acreditava que as pessoas não queriam minha presença, então me afastava. Ao me afastar, as pessoas paravam de me procurar. E isso confirmava minha crença inicial, criando um ciclo destrutivo. A transformação começou quando dei o primeiro passo para fora da minha zona de isolamento. Aceitei um convite mesmo com medo. Liguei para um velho amigo mesmo inseguro. Frequentei um grupo comunitário mesmo desconfortável. E descobri que o mundo ainda tinha espaço para mim. Menos eu, é que havia me excluído dele. Hábito 11. Tornar-me teimoso e inflexível nas minhas opiniões. Eu me transformei em uma parede de concreto. Minhas opiniões eram verdades absolutas. Minhas crenças eram inquestionáveis. Meus pontos de vista eram os únicos corretos. E qualquer pessoa que discordasse era ignorante, rebelde ou estava conspirando contra mim. Discussões familiares se tornaram campos de batalha. Eu não dialogava menos, eu impunha, não conversava menos, eu doutrinava. E quando alguém ousava discordar, eu me ofendia profundamente. Como se questionar minha opinião fosse questionar minha própria existência. Walter Rizzo nos ensina que a teimosia não é força de caráter, é fragilidade emocional disfarçada. Pessoas verdadeiramente seguras podem mudar de opinião quando apresentadas a novos argumentos. Podem admitir que estavam erradas. Podem evoluir seu pensamento sem sentir que perderam uma batalha.
Percebi que minha inflexibilidade estava roubando minha capacidade de crescer. Cada vez que me recusava a considerar uma perspectiva diferente, eu fechava uma porta para o aprendizado. Cada vez que impunha a minha visão, eu perdi uma oportunidade de conexão genuína. A mudança veio quando aprendi a separar minhas opiniões da minha identidade. Posso estar errado sobre algo sem que isso signifique que sou menos valioso. Posso mudar de ideia sem que isso seja fraqueza. Posso dialogar sem que seja uma guerra a ser vencida. Hábito 12. Viver de forma sedentária e reclamar das consequências. Eu me acomodei na inatividade. Já trabalhei muito na vida. Agora é hora de descansar. E transformei descanso em estagnação. Passava horas e horas sentado, sem movimento, sem atividade, sem propósito. E depois reclamava das dores, da rigidez, da falta de energia, recusava convites para caminhar. Tô cansado. Evitava atividades físicas. Já tô velho para isso. Negligenciava meu corpo como se ele fosse apenas um peso a ser carregado, até o fim. Não um templo a ser honrado. Walter Rizzo nos ensina que nosso corpo é inseparável da nossa mente e emoções. Quando negligenciamos nossa saúde física, nossa saúde mental e emocional também sofre, o sedentarismo não é apenas um problema físico, é um problema existencial. Percebi que estava usando a idade como desculpa para a preguiça. Conhecia pessoas muito mais velhas que eu, vibrantes, ativas, cheias de vida. A diferença não estava na idade dos nossos corpos, mas na escolha que fazíamos a cada dia. A transformação começou com pequenos passos, literalmente, uma caminhada curta, um alongamento simples, um movimento por dia, e descobri que quanto mais eu movia meu corpo, mais energia eu tinha. Quanto mais eu cuidava da minha saúde física, mais clareza mental eu ganhava. Quanto mais eu ativava meu corpo, mais viva minha alma se sentia. Hábito 13. Usar doenças e dores como centro de todas as conversas, eu me tornei um catálogo ambulante de sintomas. Cada conversa começava com minhas dores, minhas doenças, meus medicamentos, meus exames. Sabe, meu joelho tá horrível e essa dor nas costas não me deixa dormir. E o médico disse que minha pressão transformei minha saúde, ou a falta dela, menos na minha identidade principal. Eu não era mais uma pessoa com interesses, sonhos, histórias. Eu era um conjunto de diagnósticos e esperava que todos ao meu redor fossem igualmente fascinados pelas minhas aflições. Walter Rizzo nos ensina que nossa narrativa sobre nós mesmos molda nossa realidade. Quando fazemos da doença o centro da nossa identidade, nos tornamos a doença, perdemos de vista tudo o mais que somos, nossa essência, nossa personalidade, nossa capacidade de trazer alegria e significado ao mundo. Percebi que estava usando minhas doenças como forma de receber atenção e validação. Era a minha maneira de me sentir importante, cuidado, notado, mas essa atenção era contaminada por obrigação e piedade, não por genuíno interesse em mim como pessoa. A mudança veio quando decidi que eu era muito mais do que meus sintomas. Sim, tenho limitações físicas. Sim, sinto dores, mas isso não define quem eu sou. Comecei a falar sobre minhas leituras, meus pensamentos, meus interesses, e descobri que as pessoas se conectavam muito mais comigo quando eu oferecia substância, não apenas sintomas. Hábito 14. Perder a capacidade de sonhar e viver apenas esperando o fim. Este foi o mais perigoso de todos. Eu parei de sonhar, parei de planejar, parei de desejar. Entrei em um estado de espera passiva pela morte, como se o resto da minha vida fosse apenas uma sala de espera, antes do fim inevitável. Para que fazer planos? Já tô velho. Para que aprender algo novo? Não tenho tempo suficiente. Para que começar um projeto? Talvez nem veja o resultado. Cada frase era uma pequena morte, né? Uma desistência gradual da própria vida. Walter Rizzo nos ensina algo revolucionário. A vida não acaba enquanto a respiração. Enquanto há vida, a possibilidade de crescimento, de transformação, de contribuição, de alegria, a velhice não é o fim da jornada a menos. É apenas outra etapa dela. Percebi que havia confundido envelhecer com morrer. Estava vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. Havia deixado meus sonhos morrerem antes de mim. E isso era a maior tragédia de todas. Não a morte do corpo, mas a morte do espírito enquanto o corpo ainda respira. A ressurreição começou quando me permiti sonhar novamente.
Pequenos sonhos no início, aprender algo novo, visitar um lugar que nunca fui, reconectar com um velho amigo, escrever minhas memórias para os netos, plantar uma árvore que talvez só dê frutos depois que eu partir. E sabe o que descobri? Que sonhar nos mantém vivos, que ter propósito nos dá energia, que quando vivemos com intenção, cada dia ganha significado, independentemente de quantos dias nos restam. Conclusão hoje, enquanto escrevo estas palavras, sou uma pessoa diferente daquela que quase perdeu tudo por teimosia e inconsciência. A transformação não foi rápida nem fácil. Houve recaídas, houve momentos de negação, houve resistência interna feroz. Mas a mudança começou com uma decisão simples e poderosa. Eu decidi que não queria morrer sendo uma pessoa difícil de amar. Decidi que meus últimos anos, sejam quantos forem, seriam vividos com dignidade, amor, crescimento e propósito. Walter Rizzo nos ensina que tudo começa na mente. Nossos pensamentos criam nossas emoções orientam nossos comportamentos constroem nossa realidade. Se queremos mudar nossa realidade, precisamos começar mudando nossos pensamentos. Cada um desses 14 hábitos feios começou como um pensamento pequeno, quase imperceptível. Eu mereço reclamar. Eu já sei tudo. Eles me devem atenção. Pensamentos que pareciam inofensivos, mas que cresceram como ervas daninhas até sufocarem o jardim da minha vida. A boa notícia, menos, a notícia maravilhosa, menos, é que você tem poder de decisão. Agora mesmo, neste exato momento, você pode escolher ser diferente. Não amanhã, não na próxima semana. Agora, você pode escolher parar de viver no passado e abraçar o presente. Você pode escolher trocar a reclamação pela gratidão. Você pode escolher permanecer um eterno aprendiz. Você pode escolher dar amor sem cobranças. Você pode escolher respeitar a autonomia dos outros. Você pode escolher responsabilidade ao invés de vitimização. Você pode escolher flexibilidade ao invés de rigidez. Você pode escolher gratidão pela sua própria jornada. Você pode escolher cuidar de si mesmo com dignidade. Você pode escolher conexão ao invés de isolamento. Você pode escolher diálogo ao invés de imposição. Você pode escolher movimento ao invés de estagnação. Você pode escolher ser mais do que suas doenças. Você pode escolher continuar sonhando até o último suspiro. A fé, combinada com ação consciente e aprendizado, é a chave para sair da prisão que construímos para nós mesmos e entrar na liberdade que sempre esteve disponível. Deus não nos deu o dom da vida para desperdicá-lo em amargura, teimosia e isolamento. Nos deu o dom da vida para celebrá-lo, honrá-lo, compartilhá-lo. Nunca é tarde para crescer. Nunca é tarde para melhorar. Nunca é tarde para se tornar a versão mais leve, mais amorosa, mais sábia de si mesmo. A velhice pode ser o seu maior fracasso ou sua maior obra-prima. A escolha, sempre, foi sua. Olhe para o espelho hoje e pergunte com honestidade: que tipo de idoso eu estou me tornando? Sou alguém tentar novamente continuar a editar que as pessoas querem ter por perto ou alguém que elas toleram por obrigação? Sou uma fonte de sabedoria e inspiração ou um fardo emocional? Estou envelhecendo com graça ou com amargura? E se a resposta te incomodar, celebre, porque o desconforto é o primeiro sinal de despertar. Só pode mudar aquele que reconhece que precisa mudar. Só pode crescer aquele que admite suas limitações. Só pode ser transformado aquele que tem coragem de olhar para suas próprias sombras. A jornada da transformação, quando comecei minha jornada de mudança, pensei que seria impossível. Como vou mudar padrões de décadas? Como vou desfazer comportamentos tão enraizados? Mas aprendi algo fundamental. Não precisamos mudar tudo de uma vez. Precisamos apenas dar um passo de cada vez. Comecei pequeno. No primeiro dia, decidi que durante uma conversa inteira eu não reclamaria de nada. Foi difícil. Minha boca queria automaticamente soltar críticas e queixas, mas me segurei. E sabe o que aconteceu? A conversa foi mais leve. A pessoa sorriu mais. E eu me senti melhor. No segundo dia, quando meu neto começou a me contar sobre seu jogo de videogame, ao invés de desvalorizar com pão no meu tempo, brincávamos na rua, eu fiz perguntas. Fingi interesse no início, mas logo o interesse se tornou genuíno. Vi seus olhos brilharem. Vi sua empolgação ao compartilhar seu mundo comigo. E percebi, eu havia perdido anos de conexão por teimosia. No terceiro dia, ao invés de comparar minha vida com a da vizinha que viaja sempre, eu fiz uma lista de gratidão.
Listei todas as bênçãos da minha própria vida e descobri que, quando parei de olhar para o jardim alheio, consegui finalmente ver as flores do meu próprio jardim. Semana após semana, hábito por hábito, fui me reconstruindo. Não era mais o jovem de 20 anos, mas também não precisava ser o idoso amargo que estava me tornando. Eu podia ser algo novo, um idoso consciente, amoroso, em constante evolução. Os frutos da mudança, a primeira a notar a diferença foi minha filha, aquela que tinha vindo com um olhar de piedade. 3 meses depois, ela chegou e me abraçou de um jeito diferente. Não era mais o abraço de obrigação. Era o abraço de quem genuinamente queria estar ali. Pai, você está diferente, ela disse. E suas palavras eram como bálsamo em feridas antigas. Não precisei perguntar como eu sabia. Eu estava mais presente. Menos crítico, mais interessado na vida dela do que impor minha visão sobre ela. Mais grato pela presença dela do que ressentido pela ausência. Meus netos começaram a me visitar com mais frequência. Não porque eu cobrasse ou fizesse chantagem emocional, mas porque eu havia me tornado alguém interessante de estar perto. Alguém que os ouvia verdadeiramente. Alguém que compartilhava sabedoria quando pedido, não impunha conselhos não solicitados. Alguém que ainda tinha sonhos, planos, curiosidade pelo mundo. Fiz novos amigos em um grupo de caminhada matinal. Pessoas que, como eu, haviam decidido que a velhice não seria uma sentença de morte social e emocional. Pessoas que escolheram viver plenamente cada dia que lhes foi dado. Mas o maior fruto da transformação foi interno. Quando me olhava no espelho, eu via alguém de quem me orgulhava. Não porque era perfeito, longe disso, mas porque estava tentando, porque estava crescendo, porque havia escolhido não desistir de mim mesmo. As lições que carrega o Walter Rizzo nos ensina que o autoconhecimento é a base de toda transformação genuína. Precisamos ter a coragem de olhar para dentro e ver não apenas nossas qualidades, mas também nossos defeitos. Não para nos punir, mas para nos libertar. Aprendi que dignidade na velhice não é um direito automático, é uma conquista diária. É a escolha de me manter relevante sem ser invasivo, de compartilhar experiências sem impor, de estar presente sem ser pesado, de amar sem sufocar, de cuidar sem controlar. Aprendi que envelhecer é obrigatório, mas tornar-se amargo é opcional. Cada dia, acordo e faço uma escolha. Vou alimentar minha amargura ou vou cultivar minha gratidão? Vou focar no que perdi ou no que ainda tenho? Vou lamentar os dias que se foram ou vou celebrar os dias que ainda tenho pela frente? Aprendi que nunca é tarde para pedir perdão. Conversei com cada pessoa que havia machucado com meus comportamentos tóxicos. Não para me justificar, mas para genuinamente me desculpar. Eu estava errado. Eu te machuquei. Me perdoa? Algumas lágrimas foram derramadas. Algumas feridas começaram a cicatrizar. Alguns relacionamentos foram resgatados do abismo. Aprendi que vulnerabilidade não é fraqueza menos, é coragem. Quando admiti que estava errado, quando pedi ajuda, quando confessei meus medos e inseguranças, eu não me tornei menor aos olhos dos outros. Me tornei mais humano, mais real, mais amável. O convite à transformação, se você está lendo ou ouvindo estas palavras, não é por acaso. Talvez você se viu em alguns desses 14 hábitos. Talvez reconheceu comportamentos que tem cultivado sem perceber. Talvez sentiu um incômodo no peito ao reconhecer que está se tornando uma pessoa difícil de amar. Esse incômodo é sagrado. É o chamado da sua própria alma para despertar. É Deus batendo na porta do seu coração dizendo: você pode ser mais. Você merece mais. O mundo merece a melhor versão de você. Não deixe que o orgulho te impeça de crescer. Não deixe que a teimosia te roube a alegria dos anos que te restam. Não deixe que o medo da mudança te condene a uma velhice de solidão e amargura. Você tem uma escolha hoje. Pode continuar no piloto automático, repetindo os mesmos padrões destrutivos, culpando o mundo, as circunstâncias, as outras pessoas. Ou pode acordar, pode assumir responsabilidade, pode decidir que daqui para frente cada dia será uma oportunidade de ser um pouco melhor, um pouco mais consciente, um pouco mais amoroso. Passos práticos para começar hoje. Faça um inventário honesto. Pegue papel e caneta. Dos 14 hábitos que mencionei, quais você reconhece em si mesmo? Não seja complacente, mas também não seja cruel. Seja honesto. 2. Escolha um hábito para trabalhar primeiro. Não tente mudar tudo de uma vez.
Escolha o hábito que você sente que está causando mais dano aos seus relacionamentos. Comece por ele. 3. Defina uma ação concreta. Como você vai trabalhar esse hábito hoje? Se é reclamação, decida que por 1 hora não vai reclamar de nada. Se é viver no passado, decida que em uma conversa vai falar apenas do presente e do futuro. Se é controle, decida que vai morder a língua ao invés de dar aquele conselho não solicitado. 4. Peça ajuda, converse com alguém de confiança, diga, estou trabalhando em ser uma pessoa melhor. Você pode me ajudar me sinalizando quando eu cair nos velhos padrões? A humildade de pedir ajuda é o primeiro passo para a transformação. 5. Celebre pequenas vitórias. Cada dia que você escolhe ser diferente é uma vitória. Não espere perfeição. Celebre o progresso. Comemorou uma conversa inteira sem reclamar? Celebre. Ouviu genuinamente ao invés de apenas esperar a sua vez de falar? Celebre. Aceitou uma mudança de plano sem drama? Celebre. 6. Seja gentil consigo mesmo. Você vai recair. Vai ter dias em que os velhos hábitos vão voltar com força. Isso não significa que você falhou. Significa que você é humano. Reconheça, se perdoe e recomece. A transformação não é uma linha reta. É um zigue-zague ascendente. A herança que deixaremos, pense por um momento na herança que você quer deixar. Não estou falando de bens materiais. Estou falando da memória que você deixará no coração das pessoas que ama. Quando você partir, como você quer ser lembrado? Como a pessoa teimosa que ninguém conseguia aturar? Como o idoso amargo que vivia reclamando? Como aquele familiar que todos visitavam por obrigação? Ou você quer ser lembrado como aquela pessoa que, mesmo na velhice, continuou crescendo? Como aquele avô ou avó que era fonte de sabedoria, não de peso? Como aquele idoso que inspirava, que alegrava, que enriquecia a vida de todos ao redor? A escolha é sua. E essa escolha é feita todos os dias, em cada pequena interação, em cada palavra que escolhemos dizer ou calar, em cada atitude que tomamos. Eu decidi que quero ser lembrado como alguém que teve a coragem de mudar, que reconheceu seus erros, que pediu perdão, que escolheu o amor ao invés do orgulho, que viveu até o último dia com dignidade, propósito e coração aberto. Walter Rizzo nos lembra que nossa última responsabilidade nesta vida é morrer com paz no coração. E paz no coração não vem de uma vida sem erros, mas de uma vida onde tivemos coragem de enfrentar nossos erros, aprender com eles e nos tornar melhores por causa deles. Uma mensagem final de fé e esperança. A fé que carrego hoje não é uma fé passiva que espera milagres caírem do céu. É uma fé ativa que reconhece que Deus me deu as ferramentas, mas espera que eu as use. Ele me deu consciência para reconhecer meus erros. Me deu livre-arbítrio para fazer escolhas melhores. Me deu capacidade de mudança até meu último suspiro. Deus é fiel, sim, mas Ele espera que sejamos parceiros na nossa própria transformação. Ele abre portas, mas espera que atravessemos. Ele ilumina caminhos, mas espera que caminhemos. Ele oferece graça, mas espera que façamos nossa parte. A sua vida pode mudar a partir deste momento, não porque um vídeo tem poderes mágicos, mas porque você tem poder. O poder da escolha, o poder da consciência, o poder da transformação. Os próximos anos da sua vida podem ser os mais ricos, os mais significativos, os mais belos. Não porque terá mais saúde, mais dinheiro ou mais tempo, mas porque terá mais consciência, mais amor, mais sabedoria. Não deixe que esses 14 hábitos feios roubem a beleza da sua velhice. Não deixe que comportamentos destrutivos construam uma prisão ao seu redor. Você merece envelhecer com graça. Suas pessoas amadas merecem a melhor versão de você. O mundo merece sua contribuição sábia e amorosa. O momento é agora. Não espere pelo momento perfeito. Ele não existe. Não espere sentir-se pronto. Você nunca se sentirá completamente pronto. Não espere até que os outros mudem. Comece mudando você. Hoje é o dia. Este momento é o momento. Você tem em suas mãos a oportunidade de reescrever o resto da sua história. Não da forma como começou, mas da forma como termina. Levante-se agora, pegue seu telefone. Ligue para aquele filho ou filha com quem você esteve distante. Não para cobrar, não para reclamar, mas para dizer, eu te amo. Sinto falta de você e estou trabalhando para ser uma pessoa melhor. Escreva uma carta de perdão.
para alguém que você magoou, para alguém que te magoou ou para você mesmo, pelo tempo que desperdiçou em amargura, ao invés de alegria, faça uma caminhada. Coloque seu corpo em movimento, sinta o sol no rosto, respire profundamente. E agradeça pelo milagre de estar vivo, de ter mais um dia, de ter mais uma chance. Comece um novo hobby. Aprenda algo que sempre quis aprender. Leia aquele livro que está na prateleira há anos. Escreva suas memórias para seus netos. Plante uma árvore. Faça algo que te faça sentir vivo, propositado, conectado com a vida. As palavras finais de um coração transformado. Escreva estas palavras como alguém que esteve no fundo do poço dos próprios defeitos e encontrou o caminho de volta. Como alguém que quase perdeu tudo o que importava por teimosia e inconsciência. Como alguém que, pela graça de Deus e muita disposição de mudar, conseguiu se transformar. Se eu consegui, você também consegue. Não porque somos especiais, mas porque somos humanos. E ser humano significa ter essa capacidade incrível de evoluir, de crescer, de se reinventar, independentemente da idade. Walter Rizzo dedicou sua vida a nos ensinar que somos muito mais do que nossos padrões condicionados, que podemos questionar nossas crenças limitantes, que podemos desaprender comportamentos destrutivos, que podemos em qualquer momento escolher ser diferentes. A velhice não é o fim da jornada de crescimento, é talvez a fase mais importante dela. É onde temos a oportunidade de integrar toda a sabedoria adquirida ao longo dos anos e finalmente nos tornarmos quem sempre fomos destinados a ser. Não desperdice essa oportunidade. Não deixe que o medo, o orgulho ou a teimosia te roubem os anos mais preciosos da sua vida. Cada dia que você acorda é um presente, um novo começo. Uma página em branco, esperando para ser escrita. Escreva uma história bonita. Uma história de coragem, transformação e amor. Uma história que inspire seus netos e bisnetos. Uma história que prove que nunca é tarde para ser a pessoa que você nasceu para ser. Que Deus abençoe sua jornada de transformação. Que Ele te dê coragem para olhar honestamente para dentro. Que Ele te dê força para fazer as mudanças necessárias. Que Ele te dê graça para se perdoar e recomeçar quantas vezes for necessário. E que você descubra, como eu descobri, que os anos mais belos da vida podem ser justamente aqueles em que temos a humildade de admitir que ainda temos muito a aprender e a coragem de continuar crescendo. A sua transformação começa agora. O resto da sua vida começa agora. E você tem todo o apoio do céu para se tornar a melhor versão de si mesmo. Declare comigo, Deus é fiel e Ele está ao seu lado nesta jornada. Nunca é tarde. Nunca foi tarde, e nunca será tarde para quem escolhe viver plenamente até o último suspiro. Vá em paz. Vá com propósito, vá com um amor no coração e envelheça com a graça de quem sabe que cada dia é uma dádiva. Cada relacionamento é um tesouro e cada momento de crescimento é um milagre. O mundo precisa de idosos sábios, amorosos e conscientes. Seja um deles. Comece hoje. Comece agora. Que a sua velhice seja sua obra-prima. Amém.